praticamente uma leitura impossível, com bocados de esculturas pelo chão, garagens de carros, canis de cães, alcatifas com mesas de piquenique em plástico, portanto, tudo o que possam imaginar. E, portanto, aí começou um pouco a saga de Caxias e a necessidade de se dar visibilidade àquele espaço. Por isso eu estou aqui, porque realmente escultura não é a minha área, nem pouco mais ou menos, e história também não, apesar de gostar muito, como vos disse. Este foi um PowerPoint até já antigo, que eu reduzi imenso, mediante o tempo que tinha disponível, e que tentava, portanto, mostrar um pouco as várias facetas do Jardim de Caxias. O Jardim de Caxias, na realidade, é um jardim muito especial, porque é um jardim que é construído à beira do rio. Portanto, hoje, esta relação com o rio está imensamente cortada, mediante o desenvolvimento urbanístico daquela zona desde o século XIX, em que é construído o caminho de ferro, e que se tem mantido com a Marginal, que se manteve depois mais tarde com a Marginal, mas na realidade quando ele foi construído era um jardim à beira de uma praia, e completamente aberto sobre a barra do rio Tejo e sobre o oceano. Nessa tal busca que a minha colega Cristina Castelo Branco estava a falar, de engrandecer os nossos jardins com aquelas grandes perspectivas que os franceses conseguiam artificialmente, à custa de construção de uma paisagem num sítio onde não existia nada. E nós aqui tínhamos a hipótese de, num pequeno espaço, ampliá-lo imenso através desta localização que era depois desenhada para os elementos que compunham o jardim e para o próprio jardim e para a orientação desse jardim segundo determinados eixos. O desenvolvimento da investigação e dos estudos que eu tenho feito sobre os jardins históricos têm sido muito centrados nesse aspecto um pouco, vamos lá, entre aspas, urbanístico do jardim. A forma como o jardim se articula com o espaço urbano ou com o espaço rural e a forma como as malhas com que o jardim é desenhado se articulam com essa realidade. Se repararem, nós estamos aqui a vários quilómetros de altura, isto é uma imagem do Google, e o Jardim de Caxias aparece lá, através daquela retícula, que é a retícula que nós tínhamos estado a pavimentar, porque na realidade, se repararem ao lado, a quinta é muito maior, portanto, aquela mancha verde, eu não sei se tenho aqui para apontar, como é que... Desculpe lá, mas não... é com esta aqui. Portanto, se repararmos... Portanto, se repararem, a quinta é toda esta mancha, mais esta, não é? Mas só esta aqui está visível, porque isto foi ainda durante o restauro, e portanto nós estávamos a fazer uma recarga do saibro com que normalmente estes pavimentos destes jardins da época eram construídos, e portanto conseguíamos ler esta malha. Na realidade, se estivéssemos a restaurar todos os caminhos desta área, teríamos a imagem da planta que nos vem do século XIX. E portanto é uma marca muito importante na paisagem. E todas estas retículas e todas estas malhas não são feitas por acaso. Portanto, tudo isto foi desenhado e planeado em planimetria, num papel, dimensionado, e houve com certeza referências muito fortes para ser desenhado assim. E eu creio que isso relaciona-se com os tais modelos de jardins que nos vinham através da observação dos próprios autores ou portanto, de desenhos que vinham publicados, mas também com outros fatores que levam à sensibilidade, a pensar como é que as pessoas iam sentir quando entravam no jardim. Portanto, ainda hoje é uma coisa que me tem levado a investigar e que penso vir a publicar e a escrever, é a forma como nós sentimos ainda hoje aqui estes jardins. Nós ainda hoje, que estamos numa realidade perfeitamente multimédia, internet, com 3D e televisões por todo o lado, entramos nestes espaços e sentimos muito bem. Sentimos, parece que há sensações que se despertam e que têm alguma razão de ser. E eu creio que essa razão de ser tem a ver logo com esta origem, portanto, com esta origem destas malhas, com que é pensado
Portanto, tudo isso já ali está a germinar, a pensar o que é que as pessoas iam sentir quando iam entrar naquele espaço e que depois é transposto para o 3D, para a volumetria também, não é? Aqui, portanto, é mais perceptível esse aspecto. Portanto, se repararem, cá está a tal zona que nós estávamos a restaurar e a tal zona que estava abandonada nesta altura, portanto, a tal zona que pertencia ao Ministério da Justiça. Isto para entroncar no que o João Correia tinha falado, portanto, a tal divisão em 2 espaços. E temos aqui a malha do século XIX, que foi levantada no século XIX e que creio que seria, estava quase intacto o projeto do século XVIII. Portanto, conseguimos aqui ter a visão do que seria o Jardim de Caxias hoje em dia se estivesse todo restaurado e se estivesse todo a funcionar. Há muitos aspectos que eu não tenho tempo para me estar agora aqui a alongar, é impossível, mas que são interessantíssimos se nós pensarmos nas várias orientações destas malhas geométricas, como é que elas se orientam, os eixos que elas procuram para ter a tal visão sobre elementos arquitetónicos e sobre elementos paisagísticos que estão à volta de todo este jardim. E temos aqui o nosso jardim que foi restaurado, portanto, a partir de 1984, 83, foi feito o protocolo e depois, passados uns 2 anos, portanto, fez-se um projeto e a Câmara fez um primeiro restauro. E temos aqui o ponto central do jardim, portanto, temos aqui a cascata, que não é unicamente uma cascata, é um edifício enorme, muito complexo, é quase um labirinto. Nós podemos encontrar aqui todos os princípios de um labirinto, porque é um edifício que pode ser percorrido por fora, através destas plataformas, pode ser percorrido por dentro, pelos túneis, e que tem uma infinidade de possibilidades de circulação através das escadarias, das cascatas e das escadarias dos topos do edifício, e essa infinidade de percursos dão-nos uma infinidade de sensações e dão-nos uma infinidade de leituras sobre o jardim, sobre a paisagem. Conforme nós vamos subindo estes patamares, nós vamos tendo uma leitura completamente diferente sobre os parterres e sobre a paisagem envolvente. Mais 5 minutos, está bem? Sim, vou ser rápido. Esta é a cascata depois do restauro. Portanto, o processo de restauro é um processo muito antigo. É um processo que começou com o protocolo feito pela Câmara com o Ministério do Exército, que nos permitiu fazer uma limpeza geral de todo o jardim, de todas essas barracas e lixos que estavam no meio do jardim, e que levou a um primeiro restauro com os serviços da Câmara. Portanto, sem dinheiro, só com os serviços da Câmara foi feito um primeiro restauro dos buchos, dos pavimentos, e foi feita uma primeira rede de rega muito primitiva, só com bocas de rega, que não havia realmente dinheiro. No entanto, foi promovido um concurso público e foi feito um projeto de recuperação do jardim, isto estamos a falar de 1986, 87, à volta disso, que ficou à espera de dinheiro, portanto, esse projeto. Felizmente, em 1993, é o ano europeu dos jardins históricos. Isto para dizer a virtualidade, por vezes, que há de fazer projetos, planear, projetar, pensar em termos de tempo. O facto de termos aquele projeto, ainda que na gaveta, levou a que o projeto, através de Isabel Sormeiro, fosse enviado para Bruxelas. Esse projeto foi contemplado entre 660 e tal jardins europeus, portanto foi considerado meritório, e foi dada uma verba pela Comunidade Europeia para a Câmara poder restaurar o jardim. A realidade, em 95 foi possível fazer uma pequena redução do projeto, porque o dinheiro não chegava para mais. Eu liderei e coordenei essa empreitada, que levou a este resultado. Portanto, isto estávamos em 1997. E, portanto, em 1997, o jardim foi aberto desta forma. Portanto, foi aberto com uma rede de rega automática, foi aberto
silhuetas pintadas de branco no sítio onde estavam as esculturas, porque entendi que não fazia sentido abrir aquele jardim sem pelo menos estar lá marcado o que existia naqueles espaços. Foram feitos placares identificativos e dando uma explicação sobre o que eram aquelas silhuetas. Foi feito uma recuperação de todo o bucho, que levou fantasticamente a conseguirmos ter os desenhos acessíveis. Um bucho que esteve abandonado durante 20 e tal anos, mas conseguiu-se, através do rebaixar do bucho, que o desenho voltasse a surgir. E, portanto, hoje temos o bucho, eu creio que não do século XVIII. Isso agora, pronto, não vou alongar muito, portanto, sobre a análise da vegetação que compõe Caxias, mas Caxias teve várias fases de plantações. E eu creio que uma última fase até relacionada, penso eu, com o Dom Fernando II e com a colocação das araucárias e das palmeiras, que não têm nada a ver com o projeto inicial de Caxias. E, portanto, conseguiu-se pôr toda a cascata a funcionar, todos os refúgios da cascata e dos lagos, portanto, levantar todas as canalizações, e foi, acho que de uma forma também bastante, que eu penso que é muito importante e essencial para estes jardins, foi feita uma recepção às pessoas. Portanto, não se pode ter um jardim destes sem ter ninguém a receber as pessoas. Portanto, nós tínhamos uma sala com painéis identificativos dos jardins, criámos um bilhete para as pessoas irem buscar esse bilhete à recepção, meramente para efeitos estatísticos, com uma história do jardim no verso, e um folheto alusivo, portanto, a todo o trabalho de restauro e à dimensão do jardim. E assim funcionou durante vários anos. Num dos pavilhões abrimos uma sala de leitura, onde era possível as pessoas descansarem, lerem revistas, livros, e assim ficou o jardim a funcionar, e assim foi aberto ao público em 97. Ora, eu agradeço que... Estas são imagens, só 5 minutos? 5 minutos não, 2 minutos. São imagens dos focos da cascata em 97, depois do restauro. E temos, portanto, uma imagem dos finais do século XX. É uma fotografia, portanto, do jardim. É a única fotografia que nós temos mais antiga do jardim, e vê-se qual é a dimensão dos parterres. Daí o que o João estava a dizer, a altura dos parterres. Era completamente diferente, aquilo era um parterre plantado com flores, ou até com frutos, porque nós não estamos aqui perante um jardim, estamos aqui perante um pomar. Portanto, a Caxias era um pomar, acho que à imagem do Potager du Roi, em Versalhes, portanto era um pomar ligado àquela luz, e que tinha por base a produção de frutos. Uma das grandes novidades ou diferenças entre os nossos jardins e os jardins europeus é o jardim português é um jardim de frutos, é um jardim de pomares, de hortas, portanto não é um jardim de flores nem de árvores estéreis, como se dizia antigamente. Portanto, havia as árvores produtivas e as árvores estéreis. As árvores estéreis era para pôr nos arruamentos, o jardim era feito com árvores de produção. Temos aqui as várias fases do restauro em 96, portanto, o recuperar dos pavimentos para ter aquela imagem que tínhamos inicial vista do ar. E temos, portanto, os parterres já a funcionar. Isto será à volta de, talvez, 99, à volta disso, com as iniciativas que a Câmara tem feito no jardim. Isto era o folheto que era distribuído às pessoas quando entravam no jardim, com a identificação dos vários espaços que podiam utilizar. E isto foi uma exposição de escultura dos alunos da ESBAL, que todos os anos fazem a exposição dos seus trabalhos, e que um dos anos, portanto, fizeram a exposição no jardim, que foi uma forma de animar este espaço. Eu tive o cuidado em 97 de fazer um plano de ordenamento do jardim. Acho que é essencial o que o João disse. O jardim não pode estar na mão de uma pessoa, duas pessoas, e não pode ter um aspecto só de uma disciplina. O jardim tem que ter uma direção, tem que ter um grupo de técnicos pluridisciplinares que têm que discutir todos estes assuntos. Ainda mais agora que a Câmara possui quase a totalidade do espaço. Portanto, neste momento nós possuímos todo este espaço que está em verde. Infelizmente não temos este branco, por motivos acho que unicamente de registro de propriedade, porque constatamos que, apesar de tudo, este espaço ainda pertence ao Exército e pertence a estes edifícios da manutenção militar.
o que nos tira completamente a possibilidade de um dos eixos principais, que é o eixo de Hércules. E, portanto, é um assunto ainda, é uma luta constante, digo-vos, porque a Casa da Pesca está a cair, como sabem, outros aspectos estão todos a cair, o Jardim de Caxias regrediu, avançou, regrediu, portanto, houve várias fases de abandono, de recuperação, estamos numa fase de encruzilhada, em que é essencial haver um grupo técnico pluridisciplinar e, ao mesmo tempo, em comum com a Câmara de Oeiras, não é? Portanto, que tem sido o núcleo, vamos lá, de preservação e de alerta para este património, e que tem feito investimentos imensos neste jardim, e até mesmo na Quinta de Oeiras, porque a Câmara neste momento tem uma adega a funcionar na Câmara de Oeiras, na Quinta do Marquês em Oeiras, tem produção de vinho, portanto, tem feito investimentos de milhares, se não quase milhões de euros neste património, e não tem tido qualquer ajuda nem qualquer contraponto por parte do Estado, que ao fim é o proprietário destes espaços. Acho que é uma coisa incrível, que temos que lutar imenso. Já ainda. Passaram os ditos 2 minutos. E, portanto, eu estava o alerta do João Correia no sentido de que olhemos para Caxias com olhos mais abrangentes, ainda que o aspecto da escultura e o aspecto do restauro da escultura é muito importante, porque é um passo importantíssimo para entrar à dimensão. Portanto, o Machado de Castro, a escultura de Machado de Castro, faz com que os olhos se virem para Caxias de outra forma. Muito obrigado.